A gente já começa falando a respeito da Polícia Federal, que está apurando uma suposta espionagem ilegal da ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro. E isso tem aumentado a pressão sobre a atual gestão da agência. A Thaisa Medeiros chega para contar para a gente todos os detalhes a respeito dessa história que a gente trouxe aqui no Break News ainda ontem, né? Uma situação bastante delicada agora, né? A partir dessas investigações, de tudo que aconteceu, a situação está ficando delicada para os diretores, né, Thaisa? Ótimo dia para você, boa sexta-feira. Oi, Renan, excelente dia, ótima sexta-feira para todos nós. É isso, ontem a gente acompanhou aqui ao vivo essa operação que aconteceu lá no anexo 4, no gabinete do deputado Alexandre Ramagem, ele que foi um dos alvos da operação da Polícia Federal. E agora a avaliação de membros do Supremo Tribunal Federal e também de algumas alas do governo de Lula é que essa operação pode impactar os atuais diretores da Agência Brasileira de Inteligência. A avaliação é de que Luiz Fernando Correia, que é o diretor-geral da ABIN, e Alessandro Moretti, que é o diretor adjunto, ficaram em situação de fragilidade por conta dessa operação. O motivo é que eles estariam colaborando, então, na época dessa suposta instrumentalização das ferramentas da Agência Brasileira de Inteligência, que eles estariam colaborando, então, com os envolvidos, com os investigados por todo esse processo de investigação aí que a Polícia Federal ontem fez a abordagem, então. E isso se daria por uma suspeita de que eles estiveram, inclusive, reunidos com essas pessoas, que eles, inclusive, defenderam em alguns momentos, por exemplo, nas comissões da Câmara dos Deputados, esse tipo de atuação que os investigados teriam feito. Então, diante disso tudo, a avaliação de membros do STF e do governo de Lula é que pode fragilizar esses dois diretores da Agência Brasileira de Inteligência. No relatório que foi encaminhado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fala de um possível conluio em relação aos investigados para atuar nessa ABIN paralela, que é o jeito que eles chamam nesse documento. De acordo com eles, a atual gestão teria montado, inclusive, com os investigados, uma estratégia conjunta para cuidar dessa atividade paralela que teria sido instalada na ABIN. Vamos lembrar do que se tratava essa atividade paralela. Era utilizado um software chamado First Mile, que é um software de investigação, de acompanhamento, por exemplo, de geolocalização, para monitorar pessoas relacionadas à oposição do governo de Jair Bolsonaro, até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal, jornalistas e demais autoridades que estivessem do lado oposto da política praticada por Jair Bolsonaro. Então, a investigação vai nessa linha e a avaliação desses membros do STF e do governo de Lula é que esses diretores poderiam ter ajudado a acobertar esse tipo de atividade e aí colocam eles hoje em posição de fragilidade. Existe uma tensão em relação a essa operação que ocorre, porque pode ser que eles sejam apontados mais para frente como alvos também. Existe uma tensão, ainda não está posta de fato, mas a gente, é claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos disso tudo. Afinal, muitas pessoas ainda podem ser envolvidas e ainda não apareceram nessa investigação. É claro que os desdobramentos todos a gente vai seguir acompanhando de pertinho, Renan. Obrigado, Thaisa. Conto demais aí com você ao longo da nossa programação. Qualquer novidade a respeito desse assunto que nos interessa tanto, um assunto delicado com várias versões agora e acima de tudo, a investigação, como a Thaisa nos trouxe, transcorrendo, né?